Foi verdadeiramente inesquecível a passagem da Porsche Sprint Challenge Ibérica por terras de Aragão. O Racing Weekend Motorland foi o palco da segunda ronda dupla de 2023 e o fim de semana por terras espanholas voltou a demonstrar todo o alto grau de competitividade que a armada Porsche ostenta. Lutas sem tréguas pela primazia nas grelhas de partidas e batalhas memoráveis nas duas intensas corridas realizadas construíram o argumento de um filme intenso. E dois nomes se destacaram como protagonistas principais da contenda, lutando taco a taco pela supremacia sobre todo o musculado pelotão. Francisco Mora a defender as cores da Veloso Motorsport e Manuel Alves da LOB Motorsport. Foi um duelo entre professor e aluno, entre dois dos mais rápidos pilotos portugueses da categoria Pro AM. Embora os dois sejam ainda jovens, Mora foi mentor da carreira de Alves até à época passada e pela amostra do que sucedeu em Motorland, o professor ensina bem e o pupilo é também brilhante. Francisco Mora demonstrou ao longo dos 2 dias de competição que em velocidade pura estava um pouco acima, tendo alcançado a melhor marca nas duas qualificações, o que lhe garantiu a pole para as duas corridas do programa. Na corrida 1, realizada ao fim da tarde de sábado, Mora liderou de fio a pavio, sempre com Alves colado aos escapes do Porsche 991 GT3 Cup do comandante. O piloto da Veloso Motorsport veria mesmo a bandeirada de xadrez na frente, mas sofreu uma penalização por ter excedido os limites da pista, caindo para segundo, com Manuel Alves a assegurar uma vitória que também lhe assentou bem. Enhorabuena, Manuel, ¿cómo ha ido la carrera? Porque has estado muy cerca todo el tiempo y al final te has llevado la victoria. Sí, fue muy bueno, no esperaba esta victoria, fue una luta muy intensa con Francisco, fomos sempre a carreira todo muy próximos e ele acabou em primeiro na meta, pero sí, ha sido penalizado, ganei eu, foi uma muito boa carreira, lá me estrena neste circuito e vamos lá ver amanhã como é que corre e está muito bueno, gracias. Enhorabuena. Inspetor privilegiado deste despique, mas sem argumentos para se intrometer. Queixando-se de um setup menos bem conseguido no Porsche da The Racing Factory, Pedro Salvador somou um precioso 3º lugar nesta corrida 1. Já o britânico Ian Barrett dominou em absoluto entre os AM, com Ricardo Costa a conseguir um excelente 2º lugar arrancado a ferros ao espanhol Jorge Ramírez, enquanto na GD Aloísio Monteiro soube esperar pela sua oportunidade. O piloto e patrão da The Racing Factory pressionou durante toda a corrida Chris Ilaby, que liderava, até que este cometeu um erro já bem perto do final. Aloísio Monteiro assumiu então o comando e não mais o largou, enquanto Ilaby ainda segurou o 2º posto na frente de outro britânico, Frank Barrett, que fechou o pódio desta categoria. Entre os pilotos dos 911.1, Tiago Gonçalves foi o vencedor na corrida 1, na frente de Rui Mirita e de Nuno Inocêncio. A corrida 2 transformar-se-ia no prato principal da decisiva jornada de domingo do Racing Weekend Motorland. Ainda hoje muitos espectadores estavam a deglutir o almoço quando a armada da Porsche Sprint Challenge Ibérica se lançou para os 28 minutos mais uma volta de corrida. Francisco Mora viria a dominar por completo, voltando a ter Manuel Alves como único adversário por perto, embora desta feita sem que Alves tivesse qualquer possibilidade de esboçar um ataque, tendo mesmo a diferença entre os dois aumentado a partir de metade da corrida. A vitória de Francisco Mora não sofreu qualquer contestação. Enhorabuena, menuda carrera intensa. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido? Ha sido una buena carrera, diferente de ayer, con un mejor ritmo y bueno, ha sido bueno, que no tranquila, que en las primeras 5 o 4 vueltas que mi compañero estaba cerca, pero después de la operación estaba mejor y ha ido de mora y bien, después era gerir un poquito la distancia y intentar hacer la vuelta rápida, que también da más un punto, por eso ha sido bueno y aunque intentamos para la próxima carrera en Navarra mejorar un poquito porque
no estaba a 100%, pero bueno, ha sido una buena carrera gracias a mi equipo que ha sido muy bueno. ¿Contento? Sí, sí, sí. Enhorabuena. Gracias. Diga-se que os dois primeiros foram os únicos a escapar da enorme confusão que sucedeu logo na primeira curva da volta inicial, incidente que afetaria a corrida de muitos pilotos, entre eles Pedro Salvador. Este levou um toque que o tirou para o último posto. Daí para a frente, o piloto deu um recital de condução, ultrapassando quase todo o pelotão e ainda conseguindo recuperar até ao terceiro lugar final. Pior foram as situações de Vasco Barros, José Barros e Aloísio Monteiro, que ficaram impedidos de prosseguir devido aos danos nos seus Porsche. E numa corrida um pouco menos intensa quando comparada com a corrida 1, a emoção transferiu-se para a luta pela primazia nos AM entre Leandro Martins, Ricardo Costa e o britânico Ian Barrett, com o primeiro a ser forçado a renunciar a 2 voltas do final, ficando os 2 últimos a discutir o primeiro lugar do pódio. Barrett ainda assumiu o comando na derradeira volta, cortando a meta na frente, mas a exceder por mais de 2 vezes os limites da pista e com a penalização de 1 segundo baixou ao segundo lugar, entregando a vitória a Ricardo Costa. Jorge Ramírez voltaria a subir ao último lugar do pódio entre os AM, algo que deixou o piloto espanhol bastante feliz. Na categoria GD, o britânico Chris Ileby esteve intocável depois de ser incólume da primeira curva e terminou a corrida com uma vantagem confortável em relação ao seu compatriota Frank Barrett e ainda a Manuel Chinchilla, que foi terceiro. Francisca Queiroz, a única mulher piloto a competir na Porsche Sprint Challenge Ibérica, voltou a registrar uma boa evolução e desta vez ainda recebeu o prémio suplementar de subir ao terceiro lugar do pódio da categoria 911.1, na qual Tiago Gonçalves foi o vencedor, secundado por Nuno Inocêncio. A próxima jornada, que será a terceira da Porsche Sprint Challenge Ibérica, está agendada para o circuito espanhol de Navarra, no País Basco, e vai decorrer nos dias 24 e 25 de junho.